A graça e a paz de Cristo Jesus a cada um dos irmãos. Hoje nós vamos conhecer a notável, mas desconhecida igreja de Tiatira. Olá, meus queridos, a graça e a paz de Cristo Jesus a cada um dos irmãos. Tenho sentido uma alegria muito grande no meu coração de poder compartilhar essas devocionais com os irmãos, porque na verdade são devocionais que eu faço no meu particular, no meu individual, e que o Senhor tem me permitido compartilhar esse momento com Deus junto com os irmãos. E tem sido de extrema felicidade para mim perceber que tem alcançado alguns corações. Eu quero fazer desses momentos em que a gente se sinta à vontade para comentar aí embaixo o que você aprendeu, o que você concordou, o que você não concordou, assim como eu me sinto à vontade de compartilhar a palavra com vocês. Eu tenho tentado minimizar ao máximo as edições, tirando apenas ali os espirros, as tossidas, a voz que às vezes embarga, e tentando deixar ali, às vezes até algumas pequenas falhas, para que a gente faça desse momento um momento muito pessoal entre nós e Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos a palavra de Deus e a gente vai conhecer essa pequena notável chamada Tiatira. A palavra de Deus nos diz em Apocalipse capítulo 2, verso 18: Escreva esta carta ao anjo da igreja em Tiatira. Esta é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e cujos pés são como bronze polido. Sei de tudo o que você faz. Vi seu amor, sua fé, seu serviço, a sua perseverança, e observei como você tem crescido em todas essas coisas. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que essa mulher, Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos. Dei a ela tempo para que se arrependesse, mas não quer se arrepender de sua imoralidade. Portanto, eu a lançarei doente numa cama, e aqueles que cometerem adultério com ela sofrerão terrivelmente, e mesmo que se arrependam e abandonem a prática de tais atos. A menos, na verdade, que se arrependam e abandonem a prática de tais atos. Matarei seus filhos, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração. Darei a cada um de vocês aquilo que seus atos merecem. Tenho também uma mensagem para o restante de vocês em Tiatira, que não seguiram esse falso ensino, as verdades mais profundas, como eles dizem, e que na realidade vêm de Satanás. Não lhes pedirei coisa alguma, senão que se apeguem firmemente ao que já têm até que eu venha. Ao vitorioso que me obedecer até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. Ele terá a mesma autoridade que recebi de meu Pai, e também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que palavra maravilhosa da parte do Senhor Jesus para cada um de nós. A igreja de Tiatira, a cidade de Tiatira não era uma cidade tão importante quanto a de Éfeso. A cidade de Tiatira também não tinha um templo dedicado ao imperador romano, mas ainda assim era uma cidade cheia de templos pagãos. E a igreja de Tiatira, novamente, como a exemplo de outras, tinha que estar ali no meio desse contexto. Num mundo que não queria adorar a Deus, a igreja de Tiatira estava ali perseverando em adoração. Vamos ao texto bíblico. A palavra de Deus nos diz
que a igreja de Tiatira é exortada a enxergar o Senhor como aquele que tem olhos de fogo e os pés como os de bronze polido. Essa ilustração a respeito de Cristo tenta mostrar ali para a igreja e para nós também que o Senhor é esse, que tem um olhar penetrante, que conhece todas as coisas. O próprio texto vai dizer que o Senhor conhece os feitos da igreja de Tiatira. Muita gente pensa que pode fazer algo escondendo de Deus ou se escondendo de Deus. Isso aqui Deus não está vendo, não. Isso aqui eu posso fazer e não tem problema nenhum. Mas a verdade é que Deus sonda todas as coisas. Os pés de bronze polido dão a ideia de firmeza, de que Deus não se altera, de que Deus não sai do seu lugar, não se mobiliza em mudança nenhuma, não tem nenhuma sombra de variação em Deus. Esse é o Jesus que está escrevendo essa carta a Tiatira. E ele começa a carta elogiando essa igreja, mostrando características ali muito boas. Aliás, a igreja de Tiatira, ela recebe mais elogios do que a igreja de Esmirna e do que a igreja de Filadélfia, que foram duas igrejas que não receberam repreensão, não receberam correção. Ainda assim, Tiatira recebe correção, mas recebe mais elogios do que essas outras igrejas. A palavra de Deus nos diz algumas características dessa igreja que nos fazem desejar ser como ela. Afinal de contas, o próprio Jesus se apresenta ou revela que essa igreja é uma igreja marcada pelo amor. Que coisa boa, né? Sermos reconhecidos como uma igreja em que o amor flui dos nossos corações, em que a comunidade percebe esse amor, percebe que é uma igreja que ama ao seu próximo. Ela é reconhecida como uma igreja que tem fé. O verso 19 vai mostrar isso. Imagina sermos reconhecidos como uma igreja que crê em Deus, independente das circunstâncias. Ela é reconhecida pelo serviço, ou seja, é uma igreja que serve ao Senhor, que trabalha para Jesus, que não se empenha apenas em seus próprios afazeres, em suas próprias vontades, mas que também expressa ali esforço no reino de Deus. Isso é serviço. Ela é uma igreja perseverante, ou seja, diante das dificuldades, ela continua firme, ela continua lutando ali as suas batalhas espirituais. Ela não é uma igreja que desiste com facilidade, ela é perseverante. E uma outra característica da igreja é que ela tem crescido. Olha que legal. Conhece tanto a Deus em amor, em fé, em serviço, que isso tem gerado crescimento espiritual. Os membros dessa igreja, eles não são os mesmos do que há um ano atrás, do que há 2 anos atrás. De lá para cá, essa vida com Deus fez com que eles crescessem. Você tem crescido? Você tem vivido uma vida com Deus, aprendido na palavra de Deus, e isso tem gerado em sua vida um crescimento espiritual? Se a sua resposta é sim, muito bem, Deus te abençoe, Ele está te vendo, Ele conhece você. Ainda que ninguém veja o seu crescimento espiritual, o nosso Senhor vê. Parabéns para você. Agora, se você não tem crescido, busque a Deus mais intensamente para que você possa ser amanhã um crente melhor do que você tem sido hoje. Amanhã, uma pessoa melhor do que você tem sido hoje, para que você cresça na presença de Deus. Mas essa igreja também recebe repreensão. Ele diz, o próprio Senhor Jesus diz, que essa igreja tolera Jezabel. Jezabel pode nem ser o nome verdadeiro dessa mulher, mas se esse for o caso, se Jezabel não era o nome dela, o que Jesus está fazendo ali é, de início, ofendendo essa falsa profetisa. De início, Jesus já está com o pé na porta dizendo, olha só, essa mulher aí na verdade é uma Jezabel. Porque Jezabel, para quem não lembra, era uma mulher atribulada, esposa do rei Acabe, rei de Israel, que tinha tudo para ser uma mulher de Deus, que tinha tudo para ser ali, junto com Acabe, representantes de Deus ali, guiando o povo, mas na verdade era o contrário disso. Eles eram tudo o que Deus não queria. Nada que Acabe fez agradou a Deus. E a sua mulher estava ali, de mãos dadas com Acabe, nesse intuito de não glorificar o nome de Deus. Essa mulher chamada Jezabel, no Velho Testamento, sofre um mal terrível.
ela cai de uma sacada, ela é comida por cães, ou seja, é um final trágico para a vida de alguém que não serve a Deus. E o Senhor Jesus está dizendo que essa mulher chamada Jezabel, que se dizia profetisa na igreja de Tiatira, mas que estava induzindo as pessoas à imoralidade sexual, essa mulher também sofreria um trágico fim. O Senhor a colocaria na cama, enferma, por falta de arrependimento, porque o próprio Deus já havia dito: dê a ela a oportunidade de arrependimento. Mas agora o tempo dela já acabou. Eu já dei a ela toda a oportunidade de se aproximar de Deus, mas ela não me ouviu. E a palavra de Deus diz que ela, assim como os seus seguidores, os seus filhos ali na fé, é o que o texto está dizendo, também sofreriam consequências do seu pecado. Você acha que até quando Deus vai ver você pecando e vai deixar com que as coisas fluam normalmente? É a consequência do pecado, mas cedo ou mais tarde ela nos alcança. Não há como negar de que Deus está oferecendo a nós a sua graça, o seu amor, mas as consequências dos nossos erros nos alcançarão. O texto vai falar sobre isso. O texto vai dizer, olha, vocês vão sofrer, aqueles que seguem essa teologia liberal, aqueles que seguem essa ideia de que você pode ser cristão e ainda assim cometer imoralidade, vocês vão sofrer as consequências dos seus atos. Confesso para os irmãos que às vezes eu leio esse texto vendo essa imoralidade sexual e a consequência disso como uma doença e não consigo desvincular isso da questão que nós estamos vivendo em nossa sociedade. Uma imoralidade sexual enorme e nunca tivemos um número tão expressivo de propagações de doenças sexualmente transmissíveis. E não há como desvincular isso da mão de justiça de Deus, operando contra toda essa imoralidade que ele está vendo. Pessoas que estão aí sendo contaminadas por diversas doenças, não somente o HIV, mas diversas doenças, porque vivem uma vida imoral. Ainda há tempo de arrependimento. O texto vai se encerrar dizendo: eu sou o Deus que sonda corações. E se você está tendo acesso a essa mensagem, e se Deus está falando contigo, é porque ainda há oportunidade de você se arrepender e de você se voltar para Deus. E eu oro para que o Espírito Santo fale ao seu coração de uma maneira tão intensa que você perceba que não há outra alternativa. Que Deus abençoe sua vida. Que você seja como a igreja de Tiatira em suas qualidades, mas que você rejeite os defeitos que fazem Jesus exortá-la. Que Deus o abençoe. A graça e a paz de Cristo Jesus. Não se esquece, comenta aí esse vídeo, se inscreva no canal para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Divulgue esse vídeo com seus amigos, com seus familiares. Clique aí no gostei se Deus falou ao seu coração. Que o Senhor abençoe a sua vida e lhe guarde. Um grande abraço.